Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente. Olá, sou Tatiane Costa e este podcast irá explicar, conversar, debater e te atualizar sobre todas as questões acerca do meio ambiente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá! No episódio de hoje eu vou conversar com você sobre consumo, no quadro Menos é Mais. Menos é Mais, um quadro sobre consumo do podcast Ecológica. Hoje é quarta-feira, 1º de dezembro de 2021, e no episódio do podcast de hoje eu converso com você sobre consumo. Na última sexta-feira teve a Black Friday, um evento que ocorre normalmente na última sexta-feira do mês de novembro, mas pode ocorrer também na penúltima sexta-feira. E é um dia dedicado ao consumo, mas não a qualquer tipo de consumo, ao consumismo, ao tipo de consumo insustentável e irracional. Porque nós temos dois tipos de consumo. Nós temos esse irracional e insustentável, que é o consumismo, e nós temos o consumo consciente. Mas Black Friday não tem nada a ver com o consumo consciente. Black Friday nada mais é do que um evento, um dia para cultuarmos o consumismo. Que, diga-se de passagem, nem tem sido mais um dia. Vocês já devem ter notado por aí que em muitos lugares nós fazemos o quê? Nós não, porque eu não faço. As pessoas fazem a Black Week ou a Black November. Então, o que antes era um dia, de culto ao consumismo, virou uma semana e agora até mesmo um mês, a depender do lugar. Mas o que isso tem a ver com o meio ambiente? Bom, tem tudo a ver. Pois, afinal de contas, a sociedade está cada vez mais sedenta pelo consumo, querendo sempre comprar mais do que precisa, querendo sempre comprar mais até do que pode pagar, do que pode gastar, do que aguenta, do que o bolso dela aguenta, da sociedade aguenta. Comprando mais até do que o próprio planeta pode suportar. Como assim? Bom, não sei se vocês já ouviram falar sobre o dia de sobrecarga da Terra. Esse dia é o dia em que o consumo dos recursos para o ano excede a capacidade da Terra de regenerar esses mesmos recursos naquele mesmo ano. E no ano de 2019, esse dia foi o quê? Em 29 de julho. Em 2020, 22 de agosto. E agora, nesse ano, 29 de julho novamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos os recursos que a humanidade consumiu até dia 29 de julho era o que o planeta conseguia regenerar, recuperar até esse ano. De 30 de julho em diante, os recursos que estão sendo consumidos pela humanidade são recursos que o planeta não dará conta de renovar nesse ano. Basicamente, é isso o que o dia da sobrecarga significa. Bom, mas isso, esse consumismo todo que a sociedade vive, é antigo, não é algo recente. E ainda por cima foi construído. Esse consumismo foi construído lá atrás, no final da Segunda Guerra Mundial, quando a economia estava em frangalhos e precisava de uma recuperação. E os grandes economistas da época e outras pessoas, autoridades no assunto da época, não sabiam como fazer isso. Como recuperar, reestruturar e reerguer a economia destruída durante a guerra. Então, o analista de vendas Vitor Leblow, aproveitando-se do fato de que os economistas e especialistas no geral não sabiam o que fazer para impulsionar a economia da época, teve a brilhante ideia de transformar o consumo num estilo de vida, numa forma de viver, tornando a compra e o uso de bens em rituais, em que a satisfação pessoal, espiritual, todos os tipos de satisfação fosse atingida pelo consumo. E para a sociedade aceitar bem esse novo estilo de vida imposto pelo analista de vendas Vitor Leblow, então a televisão entrou em ação, teve um papel muito importante, especificamente as propagandas. Foram através dos comerciais que essa ideia foi implantada na cabeça das pessoas, que era uma época que não tinha muita opção de entretenimento.
né? E a televisão era o auge, era a grande invenção do momento. E devido às jornadas de trabalho da época, as pessoas também não tinham mesmo também tempo livre para outras atividades que não ficar em frente à televisão. Dessa forma, como ilustra muito bem o vídeo A História das Coisas, as pessoas acordavam cedo, saíam de casa para ir para seus trabalhos, ficavam o dia inteiro fora trabalhando, uma jornada exaustiva, e ao final do dia, quando voltavam para suas casas, tudo que elas queriam era descansar, era relaxar um pouco daquela jornada intensa. Então, ligava a televisão e assistia um pouco de TV, em que vários comerciais eram passados ali naquele momento, né? O vídeo Histórias das Coisas, inclusive, fala a quantidade exata de quantos comerciais se passavam entre as programações. Era uma quantidade absurda, era uma enxurrada. Era mais comerciais que as pessoas assistiam do que os programas em si, né? Do que filmes, programas, entrevistas e etc e tal. Era mais comerciais. Então, esses comerciais usavam das estratégias, né, de gatilhos mentais para fisgar as pessoas, né, mostrando exatamente algo que elas se identificavam. Como assim? Mostravam que o dia foi cansativo, mostrava que o dia não foi legal, que teve uma rotina e uma jornada de trabalho muito puxada, muito árdua, e que tudo que aquela pessoa merecia e precisava era de algo para compensar, para aliviar. E aí vinha a solução mágica apresentada pelo comercial. Como, por exemplo, depois dessa jornada árdua de trabalho e cansativa, tem essa roupa linda e maravilhosa como um prêmio de consolação. Esse sapato confortável que vai ajudar você a ir para o trabalho e não ter problemas de dores nos pés, por exemplo. Vai fazer com que você aguente, né, a sua jornada, né? E você merece, porque você trabalhou muito. Enfim, vinha com essas jogadas para implantando de forma inconsciente na cabeça das pessoas essa questão do consumismo. E foram anos e anos de construção e implante subliminar desse consumo insustentável e irracional, em que devemos comprar, consumir, descartar. Porque aqui eu só pontuei a fala do Lebou sobre o consumo, mas ele ainda fala que devemos incentivar o consumo de uma forma que as pessoas comprem e descartem também as coisas que acabaram de comprar numa velocidade tão rápida quanto aquela que ela consome. Basicamente isso. E é por isso, e assim, que temos hoje em dia, né, nos dias de hoje, né, nos nossos tempos atuais, uma Black Friday da vida, né, um evento como esse, desse tipo, desse porte, que cultua o consumismo, né, que agora já nem é mais um dia, é uma semana, um mês, e do jeito que as coisas vão, né, se a gente não parar para repensar nossos hábitos, né, se a gente não parar para repensar o nosso papel como cidadão, né, no mundo, diante da crise e emergência climática que a gente está vivendo, diante do colapso ambiental que a gente está enfrentando, está vivendo e que pode se agravar e piorar, caso a gente não reveja nossos hábitos e as nossas condutas. Se não fizermos isso, a tendência é que não seja um dia, uma semana, um mês de culto ao consumo. Vai ser 2 meses, sei lá quantos meses mais podem ser, porque no caso, aqui no Brasil, além da Black Friday, que é Black Week, que é Black November, nós temos no dia 15, se eu não me engano, de setembro, né? Nós temos no período de setembro aí o tal do dia do consumidor, do cliente, não sei. Porque tem também em março também um dia aí que também é falado que é de consumidor do cliente. Depois eu tenho que checar essa informação e no próximo episódio do podcast eu trago essa informação para vocês. Mas temos aí em setembro um dia que é
o dia aí do cliente, do consumidor, quem sabe de ambos, mas que talvez se repete em março ou não sei. Como eu falei, vou trazer informação mais atualizada e redondinha no próximo episódio. O fato é que além da Black November, Black Week, Black Friday, a gente ainda tem em setembro esse evento, né, que visa também atrair os consumidores, né, que visa o consumo, né, aquele consumo insustentável. Então, se a gente não rever, é capaz de termos meses aí a fio, se bobear até o ano todo só de eventos que irão cultuar o consumismo, né? Claro que aí como não vão poder ficar fazendo ofertas, vão o quê? Porque o capitalismo visa lucro, então não vão colocar preços, né, justos. Mas também, se estão querendo atrair consumidores, não vão também poder pesar na mão no preço, né? Então vão fazer ali uma coisa intermediária, então uma Black Fraud, né, como já ocorre aqui no Brasil, por exemplo, para poder então ficar um ano inteiro, né, de incentivo ao consumo, né? O fato é que quando a gente olha para trás, né, e vê toda essa construção, né, vê que o consumismo ele foi algo construído e vê essa construção, como foi feita essa construção, a gente consegue entender perfeitamente eventos como esse na atualidade, né, e ver também, a gente consegue entender também pessoas que são movidas pelo consumismo, né, que chegam até fazer filas quilométricas, né, chega a fazer e enfrentar filas quilométricas para entrar numa loja para consumir, chegando até virar noite, passar a noite lá, dormir em fila para comprar, para consumir, né? Então, gente, é isso. Esse foi o nosso episódio sobre consumo, né? No próximo episódio sobre consumo que eu irei trazer, não sei quando será o próximo episódio sobre consumo, porque cada semana eu posso trazer assuntos diferentes, né? Pode ser que na semana que vem, porque o podcast ele é semanal, então pode ser que na próxima semana eu traga assunto sobre mudanças climáticas novamente, como foi ao longo das últimas semanas em virtude da COP, ou pode ser que eu tenha outro assunto com outro quadro novo, ou então pode ser exatamente esse mesmo quadro, né? Menos é mais, onde eu darei sequência nesse assunto de consumo, que é um assunto bem extenso, bem demorado, daria para ficar falando horas e horas a fio aqui. E aí, no próximo episódio, que eu não vou garantir para vocês que é na próxima semana, porque eu não sei se será, eu só vou garantir que no próximo episódio eu trago a informação redondinha e checada sobre o evento do setembro que eu falei, a data certinha de setembro, e se existe também março 1, porque eu acho que tem sim. E dou sequência falando um pouco mais sobre essa parte do descarte que Lebon fala, e como que essa parte do descarte se relaciona com o consumismo. É isso. Bom, espero que tenham gostado. Tenha uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Até o próximo episódio. Um adendo. Todas as informações que ao longo do episódio eu prometi trazer no próximo, eu irei trazer no próximo episódio do quadro Menos é Mais, que por enquanto ainda não tem previsão de estrear. Pode ser que seja na próxima semana ou na outra, sei lá quando. Por enquanto não temos previsão ainda de quando que o próximo episódio do quadro Menos é Mais irá estrear. Mas quando ele estrear, trará todas as informações que eu me comprometi e garanti para vocês que iria trazer. É isso, gente. Agora, realmente, me despeço de vocês. Tchau, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Espero que tenha gostado. Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente.